Tá para gravar. E agora eu vou compartilhar aqui. Paulinho, aproveita e confirma se está vendo aí a tela que eu tô passando. Um texto, terceira série. Massa, beleza. Ok. Então vamos lá. Gente, eu vou falando aqui, quem tiver dúvidas vai perguntando, tá? Aliás, deixa eu perguntar algumas coisas aqui a vocês. The Eskimos. A minha pergunta é, começando com o Paulinho aí. Paulinho, você já ouviu falar neste nome aqui? Eskimos. Se já ouviu falar, fale alguma coisa sobre. Não simplesmente diga, já ouvi falar. Não? Beleza. Alguém ouviu falar, gente, disso aqui? Quem já viu em filme aquele pessoal que faz umas casas de gelo? Tem muito em filme. Você faz umas casas de gelo, um formato mais ou menos 180 graus, né? Do chão para outra parte do chão. E são aqueles, os ditos esquimós, né? Eu estou tentando voltar a página aqui, gente. Peraí, viu? Estou tentando expandir a tela aqui que caiu aqui. Bom, não consegui não. Eu estou olhando o material aqui, então vocês estão me ouvindo, né? Beleza? É o seguinte. Então, aquele pessoal, né, que eles fazem aquelas casas de gelo, tá? Que inclusive é bem bacana porque a maioria das pessoas vai pensar que aquilo ali é muito frio e não é nada frio, tá? Tem toda uma questão física que quem se interessar pode. Bom dia, Noemi. Quem se interessar pode procurar saber a questão física com o professor, né? Mas aquela casa lá é exatamente para aquecê-los, né? Tem toda uma questão aí de temperatura, de compensação, né? Então ele está falando exatamente daquele povo, né? Certo? É porque eu não tenho nenhuma figura aqui, mas depois eu vou tentar mostrar para vocês. Um esquimó, vocês vão lembrar, com certeza. Bom, então vamos lá. Aí ele começa, vamos pegar a introdução aqui do texto. Who are the Eskimos? Quem são os esquimós, né? Are they really primitive? Eles são realmente primitivos? A resposta é não. Estamos lendo aqui só a introdução, tá? Os esquimós são um grupo quê? Muito especial de pessoas com uma rica cultura e uma língua difícil. Aí eu vou, gente, eu não quero simplesmente ler o texto aqui e vocês responderem. Isso aqui é muito fácil. Eu quero trabalhar outras coisas. Por exemplo, Açucena, você saberia me dizer o que é isto aqui? Very. Gente, eu estou tentando abrir a página aqui. A palavra, não, peraí, Açucena, antes de você responder, me diga uma coisa. Vocês estão vendo quando eu grifo alguma coisa aqui, ó, quando eu destaco alguma coisa? Responda aí, por favor. Ó, por exemplo, eu acabei de destacar um número aqui no texto. Vocês estão vendo? Ó, vou destacar outra coisa aqui agora. Destacar aqui no segundo parágrafo. Vocês estão vendo aí, gente?
E aí, respondam aí, estão vendo ou não, para eu poder continuar. Vocês estão me ouvindo? Ruth, consegue ouvir? Dá para ver, professor. Tá, então respondam, gente. Eu fico falando aqui à toa. Respondam, como é que eu vou É continuar? porque eles falaram no chat, só não olhou o chat. Eita, é isso que eu digo a vocês o tempo todo, que eu não estou conseguindo abrir a tela. Vamos lá. Então, alguma coisa aqui está acontecendo que eu não consigo. Ó, eu tento abrir o chat aqui, mas não consigo. Vamos lá. Então, Açuceno, vou voltar à pergunta. Eu preciso que alguém responda aí em áudio, porque até agora eu não estou conseguindo abrir a tela, ok? De vocês, eu estou vendo material. Vamos lá. Ó, Açucena, eu já esqueci até a pergunta. Sim, lembrei. Açucena, esta palavra aqui, ó. Inclusive, Renan, não está aparecendo nem a marcação do chat aqui, com, chegando mensagem. Não sei por quê. Vamos lá, Açucena. Sabe o que é very? Se tu estiver respondendo no chat, não está chegando aqui, viu? Acho que é problema no Zoom. Renan, tu que está conseguindo falar aí, ela está respondendo? Opa, consegui agora. Muito. Beleza, vou deixar até aberto aqui. Pronto, beleza. Muito, né? Pois é, mas é onde eu quero chegar. Gente, olha só. A palavra very, ela significa muito. Isso aí, obviamente, eu sei que a Sucena sabe. A pergunta foi mais no sentido retórico. Mas, por exemplo, se eu disser que esta palavra aqui significa isso aqui, ó. E agora? Correto. Por exemplo, quando eu tenho uma frase assim, ó. Aí eu tenho muito bom, né? Mas quando eu tenho isso aqui, gente, ó. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, ó. He is the very person to talk about this with you. Essa, ou ele, né, no caso, ele é a pessoa certa para falar sobre isso com você. Não me pergunte, não. É melhor você falar com ele, tipo isso. Então, são significados que a gente muitas vezes não vê em texto, vê com menos frequência e acaba pensando que very, por exemplo, seria somente muito. E aí, de repente, lá naquele texto, pode ser que o sentido seja outro, entendeu? Então, very pode sim ser usado como correto, adequado, o principal, enfim, tudo nesse sentido, beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Porque isso aqui você tem várias outras palavras que podem fazer acontecer isso, tá? Por exemplo, ó, eu tenho certeza que eu perguntar a Renan o que é isso aqui, ó. Renan. Não, Paulinho, Paulinho. Paulinho, o que é say? Paulinho, cadê tu? Sabe, rapaz, você não lembra. O verbo dizer em inglês, né? Não é o verbo to say, não é? Você sabe. Aí o que acontece? Beleza. Mas se eu disser assim, ó. I have. Ó, eu tenho pouco dizer em relação a isso. Seria eu tenho pouco a dizer em relação a isso, que teria mais lógica? Não. Por quê? Porque eu tenho pouco a dizer, seria isso aqui, ó. Aí seria normal. I have little to say about this. Ó,
Seria normal, tinha sei, pouco a dizer. Não tem muito a dizer sobre isso, não. Muita coisa para falar. Aí sim, seria normal. Agora, se eu disser I have little say in relation to this. Eu estou dizendo, eu tenho pouco poder de voz, pouco poder de opinião, pouco poder de veto, se for caso de presidente, enfim, de vetar, pouco poder de veto. Então você não tem muita saída. I have little say. Eu não tenho, é como se dissesse, eu não tenho muita voz em relação a isso aqui. Então não dá para eu falar sobre isso com vocês. Entenderam aí? Então, são palavras bobas, gente, mas que podem pegar no texto, certo? Aí vamos lá. Bom, vista a introdução aqui, tá? Que seria o desenvolvimento. A gente já leu aqui. Sim, falta ler um pedacinho, né? Eles têm um grupo com uma rica cultura e uma língua difícil, né? For instance, que é uma palavra curiosa, porque instance quer dizer instância. E quando você fala em instância em português, você pensa muito em quê? Ah, o cara foi preso, então vai ser julgado em primeira instância. Tipo, primeiro momento, né? Segunda instância, terceira instância. Aí você usa muito nesse sentido. Mas instance, ou instância, também quer dizer favor. Então, desculpa, favor não, exemplo. Então, por exemplo, for example, é a mesma coisa de for instance. Então, vamos lá. Por exemplo, há quase 27 palavras diferentes para significar snow na língua esquimó. Lembrando, gente, eles sabem as quase 27, assim, de cor, certo? Vamos lá. Então, vamos tentar decifrar o texto aqui. O texto sugere que, bom, a gente só leu a introdução. Os esquimós estão sozinhos, os esquimós não estão sozinhos. Gente, o que é que eu faria numa questão como essa? Vamos lá. Analisando de forma bem técnica. Eu tenho aqui uma exatamente contrária da outra. Concordam? Beleza? Pronto. Olha o que acontece aqui. Eu tenho uma palavra só. E uma está contrária da outra. Eu tenho duas opções. Ou eu procuro a palavra alone, ou qualquer coisa que tenha a ver, o sentido, né? E aí eu vou ver se é verdade ou não é, se é uma ou se é a outra. Ou também, se não falar, não é nenhuma das três. Ou eu tenho a opção, desculpa, nenhuma das duas, né? Seria a terceira. Ou eu tenho a opção de procurar outras letras que tenham mais subterfúgios, de repente mais palavras. Então, por exemplo, eu penso da seguinte forma: os esquimós não são violentos e eles são bons caçadores. Eu preferiria procurar logo em uma que tem mais de uma alternativa. A alternativa que eu digo não é de ABC, mais de uma palavra. Por quê? Porque fica mais fácil encontrar no texto do que uma só, alone, entendeu? É muito mais fácil encontrar essas duas juntas, porque para essa ser correta, elas têm que estar juntas, né? Ó, eles não são violentos e são bons caçadores. Ou pelo menos vai ter que estar próximo ali. Então o que acontece? Você vem, procurou, de repente você encontrou o que aqui? Ó, vai descendo aí. Aqui, ó. Os esquimós são muito bons caçadores. Opa, já está dizendo uma verdade aqui. Aí diz aqui, ó, but they're not violent people. Mas não são o quê? Pessoas violentas. Aí eu achei minha letra C rapidinho. Eu poderia ter procurado letra A e B, como convencionalmente a gente faz? Poderia. E aí quando eu procurar na A e na B, aí não vai estar mostrando aqui que eles estão nem sozinhos, nem não sozinhos. Entenderam? Ok? Aí vamos lá. Aqui, letra E, eu nem olharia, né, gente? Os chineses não são violentos, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a história, né? E os esquimós não são jovens violentos, bom, a gente já viu que essa é a correta, então não precisaria procurar a D, e a letra E está ridícula. Aí, de acordo com o texto, o nome esquimó é uma palavra indígena, indiana, ameríndia, né? Americana e índia, né? Tem um significado estranho, não existe no dicionário. O que é que a gente procuraria aqui? Ó, a pergunta é, de acordo com o texto, o nome esquimó. Vamos lá, onde tiver o nome esquimó e estiver falando de origem. Então, aqui a gente já viu, já leu aqui, certo?
E ele fala no máximo da palavra snow, né? Vamos ver se está aí outro parágrafo. Opa, achamos aqui, ó. O nome esquimó é uma palavra Indian. Bom, agora o que seria Indian, né? Aí tem que ver o que é isso. Então vamos lá. Que significa, primeiro, ele mostra aqui, né? Comedor de carne crua, né? Talvez tenha alguma questão aqui que é sobre isso. Aí a gente já entregou aqui, né? Mas vamos lá, ó. Indian. Gente, eu só tenho duas hipóteses que vocês poderiam pensar. Eita, e agora? Indian seria indígena ou seria indiana? Tá bom, ameríndia não pode ser, porque a gente já viu que é Indian. E nem letra D, nem letra E, porque só pode ser alguma coisa com Indian. E aí vem a grande questão. Indian seria o quê? Indígena ou indiana? Bom, aí vamos lá. O máximo que você vai fazer aqui é pensar, espera aí, os esquimós podem ser índios? Sim, pode ser uma tribo, um tipo de índio. Ok, mas eles podem ser indianos? Indiano é quem nasce na Índia. Tem nada a ver com esquimó, que é nos polos, né? Frios aí, polo norte, né? Então, o que acontece? Aí você detecta que tem que ser uma palavra o quê? Indígena. É, uma, é um povo indígena. Entendeu aí? Deixa eu adicionar logo aqui. Deixa eu marcar aqui. Pronto, já marquei. Pronto. Beleza? Aí vem aqui. O termo comedor de carne crua seria traduzido como... Aliás, que leseira minha. Eater of raw meat. Seria o quê? Comedor de carne crua, né? Eu acabei já entregando aqui sem querer. Certo? Comedor de carne crua. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que eu não lembro o que é agora, gente. Depois eu olho aqui no texto e lembro. Certo? Comedor de carne crua. Aí uma curiosidade que a gente pode ver aqui. Por exemplo, a gente se pergunta muito como é carne em inglês, né? Carne, quer dizer, carne em inglês ninguém normalmente pergunta não, porque é uma palavra muito usada, meat. Mas a pergunta é, como é carne, por exemplo, de boi, carne no caso do peixe, carne de frango ou de porco, como é que seria isso aí? Então, o que acontece? Por exemplo, a gente tem muita palavra meat para carne, né? Mas se eu estiver falando, por exemplo, de bife, como é que eu chamaria bife em inglês? Quem se habilita aí? Açucena, Noemi, bife em inglês. Lembrando que bife é um tipo de corte, né, de carne, né? O bife é aquela carne fatiada, né? Então, bife em inglês, alguém poderia dizer como é? Steak, perfeito. Açucena, steak é bife, ok. Então, lembrando, bife é a carne cortada. Agora, o que é esta palavra aqui? Super rápido. Beef. Tá vendo aí que a Sucena falou steak, que é uma palavra bem diferente, né? Não parece nada com bife, né? Mas aí eu apresentei a palavra beef. E o que seria beef? Que lembra demais a palavra beef. Já entra naquela história de cognato ou falso cognato, né? Beef é simplesmente a carne do boi. Então vejam, é um fenômeno que acontece de uma língua para outra. Por exemplo, quando a gente pega a palavra flat, onde é que você mora? A Sucena mora numa casa, Renan mora num flat, né? O que é um flat para a gente? Flat para a gente é um apartamento pequeno. Mas para o inglês é um apartamento pequeno? Não, para o inglês é apartamento. Então, quando meio que traduziram a palavra para a gente aqui, traduziram o modo de dizer, que na verdade a gente usa em inglês, né? Flat. Mas quando a gente adaptou para o português, então a gente colocou como se fosse um tipo de apartamento, não simplesmente a palavra apartamento, não é isso? Flat é um apartamento pequeno, geralmente cozinha americana e tal, né? Beleza. E para eles, flat é apartamento. Para o inglês britânico, certo? No inglês americano é apartment. O que é que acontece com a palavra steak? Steak é a palavra bife, ou seja, é a carne fatiada, ok? E beef, que a gente poderia pensar, já sei, professor, bife é bife. Não, é a carne do boi. Por quê? Porque no lugar da gente pegar beef,
Beef, em inglês, né? Beef é carne de boi. Aí a gente, no lugar de chamar de bife, aqui, a carne do boi, a gente chama de carne do boi. E o bife pra gente, que lembra a palavra beef, não é bem a carne, é um tipo de corte da carne. Então, é como flat em relação ao inglês e ao português, certo? E aí, vamos lá. Como é que eu digo carne de galinha em inglês? Eu digo só galinha, chicken. Como é que eu digo carne de porco? Pig, certo? E por aí vai. Como é que eu digo peixe? Peixe também tem carne. Como é que eu digo falo da carne do peixe? Fish. Agora, e a carne humana? Renan, é com você. A carne humana, como é que eu chamo? Essa normalmente a gente não pensa, né? Gente, carne humana é assim, ó. Flesh. Aí tá vendo esse vocabulário é importante porque você pode precisar, né? Tudo depende do ambiente onde você está, né? Por exemplo, vamos supor que Renan é um futuro médico, né? Essa palavra é essencial para quem é médico. E é claro, aí você diz assim: ah, professor, mas é essencial para quem é médico. Será que é? Olha só, quem aqui, quem aqui no Brasil não sabe dizer o seguinte conjunto de palavras? Carne humana. A gente fala normalmente. Ah, isso aqui é carne humana. Isso aqui é carne de boi. Isso aqui é carne disso, daquilo outro, né? Então não é um termo médico, né? Estou só dizendo que um médico certamente usaria muito isso aqui, né? Ok? Aí vamos lá, vamos pegar a próxima aqui. Existem tracinho maneiras diferentes de dizer a palavra snow na linguagem dos esquimós. Isso a gente já viu aqui, né? A ideia aqui é um texto simples, tá? A ideia aqui é trabalhar esse vocabulário que eu estou trabalhando com vocês. Aqui, ó. 27 different words for snow. Então, o que acontece aqui? Na verdade, são almost, né? Quase 27. Então, 27, não, mais de 27, o dobro de 27, metade de 27, não. São quase 27 maneiras de dizer a palavra neve em inglês. Desculpa, em esquimó. Porque é uma característica de cada língua, né? O que acontece com os esquimós em relação à modernidade? Bom, aí a gente vai procurar em relação a isso. Vamos lá, a gente já está no segundo parágrafo. Vamos ver se fala de modernidade aqui. Aqui não falou. Vamos para o terceiro. Ó, o nome esquimó é uma palavra indígena que quer dizer comedor de carne crua. Há um outro nome para esquimós. Inuit, tá? Não é Inuit. Inuit, que significa pessoas. Os esquimós são muito bons caçadores, como a gente já sabe, e não são pessoas violentas. Não há uma palavra para guerra na língua esquimó. Olha que coisa. Realmente eles são muito assim de ajudar um ao outro. Mas há problemas também. Muitos jovens estão sem trabalho. E não é fácil para os velhos esquimós se adaptarem à vida moderna. É exatamente aquela coisa, eles são conhecidos como aquele pessoal isolado que vive no iglu, né? Mas hoje a coisa não é tão assim, né? Aí a modernidade já está os alcançando. E aí eles não se adaptam, né? Muitas vezes. Então vamos lá. Eles não se adaptam, adaptam facilmente? Sim. Ok? Porque ó, eles se adaptam facilmente, está mentindo. Não se adaptam de maneira alguma, se adaptam. Eles são adeptos da moda antiga? Não é isso a questão. Eles nem falam sobre modernidade, óbvio que falam, senão não seria um problema para eles. Entenderam? Beleza? Deixa eu ter esse texto aqui. Para cá. Vamos lá. Olha só. O cérebro humano é uma das máquinas mais o quê? Sofisticadas, já conhecidas. Os cientistas têm estado o quê? Trabalhando em descobrir coisas sobre o cérebro, né? Desde o... Aí olha aqui. Aqui vem uma coisa interessante. Dawn quer dizer madrugada. Aí você diz, desde a madrugada da civilização. Gente, a madrugada representa o quê? O comecinho do dia, né? Então essa é a ideia, desde o início da civilização. Então são aquelas palavras, e aí eu estava trabalhando exatamente isso um dia desse aí, falando, não sei se foi com vocês,
Acho que não. Estava falando num texto lá que aparecia um telefone que foi fabricado para os kids. Aí, lá no texto dizia para os kids, se foi, aí vocês me confirmem. Dizia que era um telefone construído especialmente para os kids. Aí tinha uma kid, tá? Para quem não entendeu aqui, ó, kids. Tinha uma resposta lá que dizia: o telefone foi construído para os adolescentes. Aí tinha muita gente marcando errado. Aí por quê marcando errado? Porque kid quer dizer pirralho, guri. Então um adolescente ele não é um guri, né? Tecnicamente não. Mas imagine o seguinte: se você é pai, você e seu filho, por exemplo, ele quer, sei lá, ele quer te peitar, ele quer dar uma de o super adulto, aí você olha para ele e diz o quê, logo? Um pirralho desse querendo ser homem, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Homem no sentido adulto, né? Um pirralho desse querendo ser homem. Então você acaba o quê? Em relação à tua idade enquanto pai, você acaba vendo e chamando o filho adolescente de kid. Então as palavras se adaptam, né? É a mesma coisa aqui, ó. Madrugada. Mas aqui dá a ideia de quê? De início. Então se adapta. Então vamos lá. Desde o início da civilização, eita, eles estão trabalhando, né? Para entender, ó, por que e como o cérebro trabalha, como ele trabalha, as it does, como ele faz isso. Somente nos últimos anos nós começamos a fazer descobertas significativas e provar algumas teorias. Bom, a primeira coisa aqui que alguém pode ter percebido é por que aqui está como se fosse uma pergunta? Só nos últimos anos, have we begun, no lugar de we have begun. Gente, inversão de frase. Se Renan quiser dizer para a Ruth, Ruth, eu tenho sonhado muito em ser médico. Ele poderia dizer, tenho eu sonhado muito em ser médico? Poderia. É uma maneira mais poética? É. Tenho eu sonhado. É uma linguagem que vocês não usariam, eu não usaria no dia a dia? Sim, mas não é proibido. É algo que deixa mais chique, certo? Então vamos lá. De acordo com o texto, estudos sobre o cérebro estão apenas começando. Bom, ele fala aqui sobre os estudos. Ó. Os cientistas têm estado trabalhando desde o início da civilização, tentando entender sobre o cérebro, né? Então, será que seria letra A? Vamos lá, vou deixar aberto. A civilização entende das suas máquinas sofisticadas, tem nada a ver com a história, né? Não são necessários mais estudos para entender o cérebro humano. Não, eles estão ainda estudando. Sempre. Os cientistas não terão que estudar mais as máquinas. O que é que isso tem a ver? Os cientistas ainda estão estudando o cérebro humano. Aí sim, letra sem sombra de dúvidas. Entendeu? Estudos estão começando, por que a gente corta essa agora? Porque, apesar de dizer que o estudo, né, que eles descobriram coisas apenas alguns anos atrás, não quer dizer que eles não começaram cedo, não. E aqui está provando que começaram desde o início da civilização. Beleza? De acordo com o texto, há poucos anos descobertas significantes têm sido notadas? Sim, a gente já lê isso aqui, né? Não precisa nem ler as outras. Certíssimo. 8. Um sinônimo da palavra brain seria mind, find, kind, mind ou think. Gente, menta, aqui pode ser afundar, pode ser pia, menta, tipo, encontrar e mind. Quando você diz assim, you are always on my mind, você está sempre na minha mente. Então, obviamente, letra A, certo? A melhor tradução para a palavra dawn seria o quê? Bom, aí vamos lá, tá vendo? Noite, não, vocês sabem que não. Princípio, vamos ver. Término, fim ou manhã? Poderia ser manhã, por exemplo, olha só que coisa. O cara diz assim, eu acordo às 4 da manhã. Tem gente que diz, eu acordo às 4 da madrugada. Tecnicamente, 4 é da madrugada. Só que 4 também pode ser usado como manhã. Porque a madrugada nada mais é do que o começo da manhã. Tanto que no relógio,
Quando dá meia-noite, meia-noite e um, você já considera como manhã, porque você considera o quê? Por exemplo, one, se for, sei lá, 1 hora da manhã, 1 a.m. NT AM, quer dizer, NT Meridian, que é antes de meio-dia, que é uma terminologia para de manhã. Então, o que acontece? Daria margem para as duas, né? Só que aí você está interpretando o quê, gente? Um texto. E dentro do texto, o sentido aqui é de manhã, manhã puramente, manhã, 7, 8 horas, 4 da manhã? Não, é de princípio. Ah, eles estão estudando o cérebro desde o princípio, não é desde de manhã, não. Acordaram às 7 e foram estudar, entendeu? E o termo understanding funciona como, terminou aqui, viu? O termo understanding funciona como, vamos lá, eles estão trabalhando para entender. Então é o quê? Verbo. E por que é importante isso aqui? Porque você olha assim e diz, ô professor, mas understanding, eu sei que é verbo, beleza. Mas ele não pode ser substantivo também? O entendimento? Understanding, certo? Só que aqui eu não posso chegar e dizer, eles estão trabalhando para entendimento, para entender. Então, sim, é verbo. Beleza? Na próxima aula a gente vai trabalhar o livro, certo? E aí eu passo um exercício para vocês. Ok? Vou desligar aqui, viu? Tchau, gente. Tchau, Ruth. Tchau, tchau, gente.